Olá, estudantes do nono ano. Neste vídeo vamos falar sobre predicativos, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. E para começarmos, vamos falar justamente sobre predicativos, que nada mais são do que qualificações, características. E falando sobre isso, temos uma reflexão. Se eu fosse assim, se eu fosse assado, se eu fosse viver. Então nós temos aqui uma personagem que tudo indica que ela foi coagida, intimidada a seguir alguns predicativos, a ter algumas características. E ela concordou com isso? Não, ela não concordou. Nós temos aqui um indicativo que ela se liberta, que ela vai viver. Repare bem nos enunciados, que temos aqui. O terceiro, se eu fosse, ele não apresenta uma característica, um predicativo. Nós temos aqui o assim como característica no primeiro, o assado como característica no segundo. E aqui ficou incompleto, porque ela já estava mudando de ideia, não ia ser como as pessoas pediam para ela ser. E temos uma ocorrência do verbo fosse nas 4 orações, só que nas 3 primeiras o fosse indica ser. Nós temos aqui a conjugação irregular do verbo, Já na 4ª ocorrência, tem a ideia de ir. Então, o verbo mudou, modificou o sentido. Ela vai aqui. Temos a relação de significado e também o predicativo nesses enunciados. E falando mais especificamente sobre o predicativo, indicamos que ela foi coagida através deles e também que ela teve uma reação. A ausência do predicativo indicou uma reação a respeito dos outros predicativos. Pegando a ideia da fala da personagem, nós temos as características, que são os predicativos do sujeito, o eu, o verbo de ligação, ligando essas características. Então, se eu tenho características do sujeito, nós temos, sim, predicativos do sujeito. Lembrando que o predicado sempre vai ter o verbo e essa característica. Temos aqui outros exemplos, preste atenção. A viola portuguesa é instrumento de origem árabe. Nós temos o sujeito, a viola portuguesa, e o predicado é instrumento de origem árabe. No predicado, nós temos o verbo de ligação ser e o predicativo, a palavra que é mais importante, o núcleo, instrumento. Então, a característica da viola é ser um instrumento. Já no próximo exemplo, ela podia ser caipira, nordestina ou sertaneja. Nós temos uma locução verbal, poderíamos trocar aqui por seria. Ela seria, o ela sujeito, seria caipira, nordestina ou sertaneja. Temos características, predicativos que indicam que ela, a viola, veio de cada região. Então, qualificam a região que essa viola esteve, foi usada. Próximo exemplo. Ela tornou-se indispensável para viagens. Temos o verbo tornou-se, também verbo de ligação, e uma característica, o predicativo indispensável, que a viola se tornou indispensável, que ela sempre esteve presente a partir de certo ponto, nas viagens e em outros momentos do cotidiano do povo que utilizava, lá em Minas Gerais. Lembrando, então, se nós temos características do sujeito, se eu atribuo uma característica ao sujeito, eu tenho um predicativo do sujeito. Agora, falando sobre o predicativo do objeto, nós temos eu considero os padrões uma prisão, eu vi meu amigo muito feliz. Nós temos aqui o sujeito eu, que realiza a ação de considerar ou então de ver, e quem considera, considera algo, considera os padrões. Aqui nós temos o objeto do verbo considerar, o seu complemento. E aqui quem vê, vê algo, vê meu amigo. Temos 2 objetos, verbos de ação e objeto, que pede o complemento. E uma prisão está qualificando os padrões e não o sujeito eu. Aqui também o feliz está qualificando o meu amigo e não o sujeito eu. Se são características, qualificações que estão sendo atribuídas ao objeto, nós temos predicativos do objeto, isso mesmo. Então, as características não se relacionam ao sujeito, se relacionam ao objeto, predicativo do objeto. Temos um exemplo ainda, José, esta viola vai deixar suas apresentações ainda mais bonitas. Então, esta viola vai deixar suas apresentações mais bonitas. Então, temos a locução vai deixar suas apresentações objetos. Bonitas está relacionado ao objeto, está qualificando esse objeto. Predicativo do objeto, então.
característica do objeto. Encerramos por aqui. Nesse vídeo, nós falamos sobre predicativos do sujeito, predicativo do objeto. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!